Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Deputados criam PL para barrar decisão do STF sobre imprensa. Kim Kataguiri considera a determinação o pior retrocesso para a liberdade de expressão da história para a nova república. O deputado Kim Kataguiri protocolou nesta sexta-feira um projeto de lei contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que responsabiliza jornais, revistas e portais jornalísticos por declarações de seus entrevistados contra terceiros, se houver indícios concretos de que a informação é falsa. O texto, que tem coautoria do deputado Mendonça Filho, diz que empresas jornalísticas não podem ser responsabilizadas civilmente por fala de entrevistado, mesmo se à época da publicação havia indícios concretos da falsidade de imputação e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos. A decisão do STF é o pior retrocesso para a liberdade de expressão da história da nova república, diz Kataguiri. Os parlamentares ainda pretendem coletar assinaturas para elaborar um projeto de emenda à Constituição que também trate do tema. Para isso, eles precisam coletar 71, ou seja, um terço das assinaturas da Câmara. O Supremo vem dar uma decisão escrita, em que ele fala sobre os critérios de responsabilização da imprensa. Aí, não fica claro. As pessoas passam a olhar aquilo lá e ver que aquilo tem diferentes interpretações. E que a imprensa passa a pensar assim, não, peraí, se eu posso ser responsabilizada, é melhor eu nem falar. Começa a gerar uma perspectiva daquilo que a gente chama em termos de liberdade de expressão de chilling effect, efeito resfriador, efeito congelante sobre a liberdade de expressão. Porque as pessoas vão se refrear, não vão dar matérias, não vão fazer entrevistas com pessoas por receio. E mais, uma coisa é uma entrevista que você depois vai colocar no jornal escrito, outra coisa é uma entrevista ao vivo. Como é que você vai controlar o que a pessoa está falando online, transmitindo de modo simultâneo? Ou seja, isso gerou um grande medo, um grande receio de restrição, de congelamento da liberdade de expressão no país. Aí vem o ministro Supremo, presidente, dizendo, não, veja bem, olha só, pessoal, o que a gente quis dizer é que só vai responsabilizar a imprensa quando houver casos de dolo, ou seja, de intenção de sacanear, de má fé, a pessoa está mal intencionada, ou de negligência. Peraí, mas se o ministro teve que vir esclarecer o que estava numa decisão escrita, quer dizer, para começo de conversa, que não está nada claro. Tem uma tremenda insegurança jurídica. E insegurança jurídica, por si só, já gera um efeito de autoconvenção. Porque se eu posso ouvir ou não ser responsabilizado, se eu não sei qual é a regra, qual é o limite, muitas vezes, para evitar processos judiciais contra mim, eu vou simplesmente ficar quieto. É assim que muitos veículos vão passar a se comportar. E isso, mais uma vez, prejudica o ambiente de livre circulação de ideias num país. A gente está criando um ambiente de insegurança jurídica, isso vai tornar os serviços de comunicação de imprensa mais caros, porque existe um risco de ser processado, isso gera um custo, ainda que seja para se defender de um processo que vai ser julgado improcedente, e esse custo vai ser repassado para alguém. Vai ser repassado para quem? Para todos nós. Então, o Supremo está gerando uma imensa insegurança jurídica. Agora, mesmo quando vem o ministro Barroso e traz esse esclarecimento, dizendo que a imprensa só vai responder por dolo, má-fé ou negligência, preste atenção nesse terceiro ponto, da negligência. O que é negligência? Aí que mora o perigo. A negligência acontece quando alguém não adota todas as cautelas devidas para evitar que o mal aconteça. Mas quais são todas as cautelas devidas? Você vai transformar um veículo de imprensa em uma polícia federal para investigar cada declaração do entrevistado. É inviável. Quando eu vejo essa decisão do Supremo, eu queria fazer mais 2 pontos gerais. O primeiro ponto é o seguinte: eu vi uma avaliação do constitucionalista André Marsiglia, e ele falou o seguinte: essa decisão do Supremo, ela consolida o entendimento que o Supremo está querendo aplicar para as redes sociais. O Supremo quer deixar as redes sociais responsáveis pelo que cada usuário fala. Não é assim que a lei prevê. A lei prevê que a rede social não é responsável pelo conteúdo, salvo raras exceções. Mas o Supremo está querendo forçar uma interpretação diferente. Que aí ele está transpondo isso para
para veículos jornalísticos, quando existe uma diferença entre redes sociais e veículos jornalísticos. Na rede social, quando a pessoa fala, é um direito individual. O veículo jornalístico está tratando de conteúdos e matérias de interesse público, o que deveria trazer uma proteção ainda maior do que a proteção das redes sociais, que já deve existir, que nós já defendemos que deve existir, deve ser bastante ampla. E a gente vê nessa decisão a cara do ministro Alexandre de Moraes. Não só a cara, mas o texto do ministro Alexandre de Moraes. Um constitucionalista fez um levantamento, o jurista Horácio Neiva. Ele pegou aquelas palavras que foram usadas nessa decisão, que foram as palavras binômio, liberdade com responsabilidade, e jogou para pesquisar na base do Supremo de quem que são as decisões que usam essa expressão. E adivinhe qual foi o resultado. Na busca do Supremo, quando você faz essa busca com essa expressão, vem 11 resultados. Todos eles são acordos relatados por Alexandre de Moraes, que é quem redigiu os acordos, ou seja, essa expressão vem dele. Essa decisão tem a cara, tem o conteúdo, tem a mente dele nessa decisão. Quando se pesquisa aí nessa expressão na base do Supremo, tem 16 decisões individuais de ministros, sendo que 13 dessas decisões foram do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, é a mesma expressão que o ministro Alexandre de Moraes tem usado nas suas decisões, não raro naquele inquérito das fake news que tem sido usado para silenciar e calar críticos. E a expressão também que ele usou naquela decisão polêmica em que ele mandou as Big Techs, o Twitter, o Google, o Meta, o Telegram, suspenderem aqueles anúncios contrários ao projeto da censura. Uma última coisa que eu queria dizer sobre essa decisão. O efeito prático que ela vai ter vai ser o de impedir que a imprensa denuncie os grandes casos de corrupção política. Vocês lembram daquela denúncia do Pedro Collor contra o irmão, contra o senador Collor, Fernando Collor de Mello, que acabou com o impeachment do Collor, acabou resultando no impeachment? Vocês lembram do caso Mensalão, em que o Roberto Jefferson denunciou o esquema do PT para a jornalista Renata Luprete, revelando o petrolão que acabou na Lava Jato? E agora, mais recentemente, vocês lembram do caso das rachadinhas do Janones, que houve uma gravação que foi levada pela imprensa. Gente, a imprensa pode vir a ser responsabilizada por tudo isso, quando no final das contas não se comprovar que é verdadeiro. Gera um risco imenso. Os jornalistas e os veículos de imprensa não são Polícia Federal, que tem condições materiais e tecnológicas de, ao longo de meses ou anos, empreender uma grande investigação sobre os fatos suspeitos. Nem se espera que os jornalistas façam isso. Os jornalistas apuram suas informações com fontes diversas, que podem falar anonimamente, podem falar on the record, oficialmente, e se eles dependerem de informações e investigações profundas, não vai acontecer, e muita informação de relevância pública vai acabar não vindo à tona, vai acabar escondida, enterrada, por medo do jornal de ser responsabilizado, ou do jornalista de ser ele mesmo responsabilizado por aquilo. Porque como é que você vai definir? Vejam que agora esse caso que o Supremo julgou e que ele fixou essa tese é um caso de uma divulgação da empresa de 1995. E o critério do Supremo foi dizer o seguinte, veja bem, a imprensa vai ser responsabilizada se no momento da divulgação existiam indícios de que aquela informação era falsa. Peraí, o que é indícios? Qual é o grau de prova e mais? Quem que vai dizer se em 1995, quando foi feita aquela divulgação, tinha ou não indícios? Como é que você vai conseguir recuperar e reconstituir aquele tempo? Então essa decisão deixa um mar de inseguranças, de receios. E quando a gente está falando de liberdade de expressão e um direito tão precioso, qualquer restrição tem que ser clara, tem que ser objetiva. Porque senão você cria conceitos vagos, como a quebra de decoro, que foi utilizada para me censurar quando eu estava no Ministério Público por ter feito críticas republicanas e devidas ao Supremo Tribunal Federal e a Renan Calheiros. É isso que estão criando, um novo conceitão de quebra de decoro que vai poder permitir responsabilizar a dedo, por escolha, quem quiser, por uma suposta negligência, uma quebra de cuidado. Ah, não foi tão cuidadoso nesse caso aqui. Vai lá e responsabiliza, gerando uma imensa insegurança jurídica e uma autocontenção, um efeito chilling effect, um efeito congelante em informações de interesse público a que todos nós deveríamos ter acesso. Já outra notícia na tela. Coronel surpreende e enfrenta comandante do Exército. É isso mesmo. Da tribuna da Câmara, o deputado Coronel Crisóstomo lamentou a atitude de militares do Brasil. Sobre atitudes de militares das Forças Armadas pelo Brasil afora.
Parece eu falando assim, que vou falar contra os soldados. Não. Mas eu quero tratar diretamente sobre o comandante do Exército. Senhor comandante, o senhor tem todo o meu respeito como general. Eu sou coronel, eu tenho que me respeitar conforme os códigos, como general. Agora eu sou parlamentar. Como parlamentar, eu vou lhe chamar a atenção. O que o senhor anda fazendo pelo Brasil afora é uma total irresponsabilidade. O senhor estava caminhando pelos comandos nos estados, falando mal do presidente Bolsonaro, para a tropa, para os comandos. Comandante, seja um general de verdade, rapaz. Haja como comandante. A força é uma tropa que tem que estar preparada para defender a nação brasileira. A tropa tem que ter um comandante que esteja em condições de dar uma resposta por qualquer invasão nesta terra chamada Brasil. A tropa tem que estar sendo preparada dia a dia para defender os brasileiros, porque quem defende a nação brasileira são os militares das Forças Armadas. Nenhuma outra força mais. Viram Israel? Quem foi defender o povo de Israel? As Forças Armadas. Quem defende a sua família na nação são as Forças Armadas. General, fala mal do presidente Bolsonaro pelos comandos militares é uma total irresponsabilidade do senhor. Cumpra a sua missão como comandante do Exército. Não se meta nessa questão política. E ainda mais falando de um presidente que realmente foi um dos melhores presidentes do Brasil, porque o que está aí é irresponsável e mentiroso. Todo o Brasil sabe. E o senhor anda beijando a mão desse senhor ex-presidiário. O senhor tem que respeitá-lo, porque não importa, ele já está presidente. Se foi a urna que colocou, se foi a justiça que colocou, ou se foi o povo brasileiro, ele já é o presidente da República e todos nós temos que respeitá-lo como presidente, sim. Mas os maus dele não saem. Agora o senhor, comandante do Exército, cumpra a sua missão e pare de falar do presidente Bolsonaro, rapaz. A tropa não merece isso. O senhor acha que não está vazando tudo isso que o senhor falou? Santa Maria está dando recado. Os militares de Santa Maria são guerreiros e não aceitam essas coisas de muita irresponsabilidade. Estou chateado, sim, não só por falar mal do presidente Bolsonaro, por agir como militar que parece que não é o comandante do Exército. Eu sempre vi um exemplo de comandante como o General Vilas Boas. General Vilas Boas, trabalhei 2 anos com ele no gabinete dele. Esse era um comandante verdadeiro. E é assim que o senhor tem que agir. Não seja irresponsável, comandante do Exército. Isso dói em mim falar para o senhor. Tome a atitude correta. Não seja irresponsável. A tropa não merece isso. Pare de falar do presidente Bolsonaro, rapaz. Todo o Brasil sabe que ele é o verdadeiro presidente. Todo o Brasil. Lula sugere que Congresso seja fechado e Gustavo Garre reage. Veja o vídeo. Se fosse o Bolsonaro dizendo isso que vocês vão ver o Lula falando, eu acho que seria o impeachment mais rápido da história. Se fosse o Bolsonaro dando uma entrevista em outro país dizendo que o Congresso deveria ser ignorado
e que pessoas que nem sequer moram no Brasil deveriam determinar como que a vida do brasileiro deveria ser, eu te garanto que ele não chegaria ao final daquela semana. Ele sofreria o impeachment mais rápido da história. Mas como é o Lula dizendo, então aí é a ditadura do amor. Vocês sabem que existe uma pauta globalista. A pauta globalista basicamente é um grupo de pessoas superpoderosas decidindo o que acontece no mundo inteiro. E eles usam bandeiras da virtude, como por exemplo essa coisa climática, né? A questão climática, que é a melhor maneira de controlar o mundo inteiro sem ter legitimidade, sem ter votos, por um suposto salvamento do planeta Terra. E aí a Globo vai lá e faz uma pergunta pro Lula e eu quero que você escute o que o Lula fala aqui. E aí o que me espanta é que tem parlamentar que se vende para essa pessoa, quando ela humilha o parlamento onde quer que ele vá. Vamos lá. Sinceramente acho que é preciso ter... Primeiro é preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. A governança global é o globalismo. É um grupo de pessoas decidindo o que acontece no mundo inteiro. Porque se você tomar uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Olha o que ele está sugerindo. Que decisões que afetam diretamente a vida do povo brasileiro sejam tomadas por pessoas que não são brasileiras e o Congresso não deveria nem participar disso, deveria se tornar automaticamente uma lei, automaticamente uma emenda constitucional, automaticamente deveria ser executada, ignorando o parlamento por completo. Isso tem nome, o nome disso é ditadura. Se você tira a casa do povo, os representantes eleitos do debate político, das ações, dos projetos de lei, você está criando uma ditadura. Nós já temos a ditadura da toga, que não recebeu voto nenhum e faz isso, e agora o Lula quer... Cara, o Brasil está numa situação tão complicada que nós temos uma competição de duas ditaduras, tá? Mas elas andam de mãos dadas porque elas sabem que somente assim elas conseguem o que elas querem. Vamos pegar até hoje os Estados Unidos não cumpriu o protocolo de Kyoto. Porque se eles seguirem a risco o protocolo de Kyoto, eles vão destruir a economia americana e o povo americano vai passar fome. Enquanto a China não cumpre protocolo nenhum e você está lá enaltecendo a China. O Acordo de Paris não foi cumprido em quase lugar nenhum do mundo. Então, se os governantes democratas querem continuar sendo acreditados... Peraí, governantes democratas, mas que o Congresso não participe da democracia, tá? Pelo povo, é preciso que a gente comece a fazer as coisas que as pessoas estão achando que nós devemos fazer. Quais são essas pessoas? Porque se os representantes eleitos não concordam, então as pessoas não concordam. Se os representantes eleitos, no caso o Congresso, acha que não é uma boa ideia, então ela não é uma boa ideia. Os malefícios e os danos superam os benefícios. E a gente não vai deixar que algo seja determinado lá fora, por países que já destruíram sua vegetação, por países que poluem muito mais que o Brasil, que já desmataram quase todo o seu território, para interferir nas nossas vidas, para que o povo brasileiro viva na pobreza, sem ter acesso a recursos essenciais da sobrevivência, para a nossa sobrevivência. Somente um cidadão ex-condenado, ladrão, corrupto, como esse, poderia falar uma besteira dessa, e a imprensa vai fazer o quê? Vai bater palma. Vai bater palma. A imprensa está criando dois monstros que vão devorá-los. O STF, que a gente já viu com essa decisão sobre a entrevista, né, serem penalizados, punidos por entrevistas, e agora o Lula dizendo que as pessoas de fora do Brasil têm que decidir o que acontece aqui dentro. Lula está destruindo, fecha o Congresso. Lula basicamente fez uma sugestão de fechar o Congresso. O Congresso não precisa mais. Imagina se o Bolsonaro falasse uma coisa dessa. Se ele falasse algo parecido a isso, ele seria destruído imediatamente, mas como é o Lula falando, eles têm uma obsessão ideológica, né? Um enaltecimento ideológico. Esse ladrão, que é uma coisa que é patológico, é doença. A imprensa sofre de uma doença, não é nem apoio, é doença. É isso aí, um abraço para vocês, reze pelo nosso país. Dia 10 estaremos nas ruas para impedir o Flávio Dino de ir para o STF. Nós temos que fazer alguma coisa, porque o Dino no STF é algo que o Brasil não vai conseguir sobreviver. Um abraço. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.